sempre fumou? Por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Atleta. Eu era fumante. Atleta não, porque eu só fui fazer a propaganda depois que parei de jogar. Então, aquilo foi um filme, tá certo? Eu fui um artista do filme, com vários outros artistas, tá certo? E aquilo foi criado para aquele comercial, porque todo mundo sabia que eu fumava. Então eles criaram um cigarro, tá certo? E criaram o filme, os dizeres, tá certo? Então me apresentaram aquele script, olha, é isso aí, para mim e para os outros, todo mundo que participava, tinha gente aberta. E a história era a seguinte, eles criaram um cigarro, como tantos outros que existiam, tá certo? Que faz mesmo mal, tá certo? Para uns e para outros não, para quem acredita, para quem não acredita. Eu era fumante, e aí o que acontece? Criaram esse cigarro. Era uma vantagem você fumar esse cigarro, por quê? Porque era igual a todos, só que era mais barato, e a história era essa. A vantagem está aí. Então faça como eu, leve vantagem você também, fume tal, tá certo? Porque é mais barato. E isso está tudo explicado. Você sofreu muito com isso? Claro, porque aí levaram para o lado pejorativo da coisa. Não levar vantagem de passar a pessoa para trás. Eu não posso nem dizer que a minha vida é um livro aberto, porque não é. A minha vida foi dentro de um estádio de futebol, com 100 e tantas mil pessoas. E fora a minha vida, todo mundo conhece, todo mundo sabe qual é. Tá certo? Então isso aí não me prejudicou, porque todo mundo que me conhece sabe quem eu sou. Mas pegou mal, porque a vantagem era de passar o outro para trás. Eu nunca passei ninguém para trás, tá certo? E de levar vantagem. E aí eu não sei, mas foi um político, naturalmente, deve ter sido, que pegou isso aí, a lei do Gerson. Que lei que eu fiz? Nenhuma. E nem me interesso por leis também. Né? Então, o que acontece? Ficou isso aí. Levaram para o lado pejorativo da coisa. E começou a me incomodar. Eu aí processei uns 2 ou 3 aí. E aí, sossegou. Bem-vindo ao nosso canal. Pois é, a lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? Sabe aquelas aulas de português, de interpretação de texto, né? Dos tempos de escola, né? O Brasil está reprovado nessas aulas de interpretação de texto. Aquela interpretação de texto que todo mundo diz que é legal, interpretação de texto. Português é muito fácil, interpretar texto é muito fácil. Muito fácil, né? É fácil, é fácil. Se o brasileiro soubesse interpretar texto, o contexto, não estou dizendo partezinha de alguma coisa, não existiria essa narrativa até hoje errada que se chama a lei de Gerson. Isso nunca existiu. Só existe na cultura de pessoas que preferem comprar a narrativa alheia. E comprar a narrativa alheia não é de hoje. Lá pelos séculos XV, XIX, tinha a caça às bruxas. O que é a caça às bruxas? Se não você se compor, entender tudo pelos olhos dos outros, pela cultura midiática, explicando tintim por tintim. O comercial, segundo como informou aí nas declarações do Gerson,
A conclusão do comercial, interpretação. No contexto, é que aquele cigarro era um cigarro que, igual aos outros, porém, esse cigarro era mais barato. Então, segundo esse comercial, a vantagem é você analisar o custo-benefício de um determinado objeto, levar vantagem em tudo. Analisar o custo-benefício e se aproveitar desse custo-benefício. É só isso que o comercial quis dizer. E pior ainda o caso do Gerson. E não leram até nem outra coisa. O Gerson, como ele disse, ele sempre foi um trabalhador. Até essa leitura estava errada. O Gerson não era um político. Como é que ele vai fazer lei se ele não é político? O Gerson não é político, não era corrupto. Era só alguém, um craque, bom craque de futebol, mesmo que fosse mau craque. É uma pessoa que o tempo todo da vida dele esteve dentro do estádio. É uma pessoa que nunca passou ninguém para trás. Então, nem essa leitura fizeram. Leitura. Gerson, homem trabalhador, que só se preocupava com a sua família. Primeira leitura. Segunda leitura. Custo-benefício do tal do cigarro. Eu não sei, eu nunca fumei. Do tal do cigarro. Era igual aos outros, mas um benefício de ser mais barato. Ok? Perfeito. Se o brasileiro soubesse interpretar alguma coisa. Mas não. As multidões, desde o lado dos séculos XV e XVI, pegavam aquelas tochas e ia à caça às bruxas. Por quê? Porque gosta de comprar narrativa. Se você comprar a narrativa de que alguém é pior que você estará atrás de um bode expiatório. E o bode expiatório, a pessoa anseia por um bode expiatório, porque a culpa é dele. Eu errei, a culpa é dele. Eu assaltei o vizinho, a culpa é do bode. É tudo a culpa do bode. Então, o que acontece? O Gerson é corrupto? Não, corrupto é quem chama o Gerson de corrupto. E eu não tenho nenhuma, assim, uma coisa pessoal, que eu não conheço o Gerson, não sou prima, não sou tia, não tenho parentesco nenhum, não conheço, só sei através do que eu vi na televisão, lá na década de 60, só sei disso, não tenho nenhum motivo pessoal para defendê-lo. Mas isso acontece na vida cotidiana. Eu me lembrei de um filme que se chama O Bom Vizinho. Eu não estou me lembrando bem do filme, mas o filme é o seguinte: era um homem que morava na sua casa com sua esposa, cuidava dela, e os vizinhos, os rapazes, cismaram de que ele estava maltratando ou matando essa mulher, e ficaram perturbando esse vizinho, até que no final aconteceu de uma forma trágica, porque esse vizinho amava a sua esposa. Essas pessoas se meteram tanto na vida desse homem que o homem acabou se matando. O que ele fazia para as pessoas? Nada. Ele só ficava na dele. Mas criou-se uma narrativa aí. Isso existe em todos os lugares. Quando se cria uma narrativa negativa sobre alguém, todo mundo aponta o dedo. Se disser aquele fulano ali é um fofoqueiro, mas não escuta, não vê. Então aquela narrativa de que eu vi pelos meus próprios olhos, eu ouvi com meus próprios ouvidos, não, a maioria das vezes a pessoa ouve pelo ouvido dos outros ou vê pelos olhos dos outros, porque é muito mais comum. Até me fez lembrar que uma vez, há muito tempo, eu fui num determinado lugar, numa clínica médica pública, de onde eu morava. Então eu tinha uma fila grande, mas como eu não estava com pressa, eu não me importei. Eu estava na fila, ia demorar um pouquinho. Aí a moça que estava
assim na minha frente na fila, puxou conversa para passar o tempo, né? Aí a gente estava conversando sobre como todo lugar que a gente vai tem fila, a gente quando vai na padaria tem fila, vai esperar um ônibus tem fila, e a gente vai também numa repartição tem fila. A gente estava conversando para passar o tempo. E uma outra senhora que estava escutando a nossa conversa queria que a gente parasse de conversar, mas eu não sei porquê. Aí, de repente, essa moça começou a gritar, dizendo que nós estávamos reclamando da fila e que tinha gente passando na frente e que a moça do balcão estava sendo mole, quer dizer, criando uma narrativa. E aí nós que estávamos conversando ali, entre nós, uma coisa só para passar o tempo, quase que apanhamos. Porque todo mundo começou a regalar os olhos. Aí eu me despertei e falei assim, olha, não acredito, essa mulher é maluca. Eu falei mesmo, bem alto, essa mulher é maluca. Eu só que estou comentando com essa moça, e a moça falou, a gente só está comentando que em todo lugar que a gente vai tem fila. Mas daqui a pouco a gente ia apanhar ali, não estou brincando, aconteceu. E a gente não estava falando da moça que estava atendendo, porque tinha muita gente mesmo, que ela tinha que escolher mesmo. Não tinha ninguém passando na fila, mas quase que a gente apanha, por causa da narrativa de uma idiota, ali que não sabe interpretar texto. E aí podem acontecer coisas trágicas com alguém. Graças a Deus que eu levantei a voz, chamou ela de maluca, porque é isso que ela é, uma louca. Aí ela ficou quieta, aí todo mundo se aquietou, mas eu e a moça já estavam vendo aquele monte de olho arregalado contra nós. Então essa lei de Gerson, essa narrativa contra o Gerson está até hoje. Quantas vezes eu vi vídeo aí na internet dizendo, você é um Gersão, porque você passa na frente na fila. O Gerson passa na frente de alguém na fila? Não passa, cara. Ele só cuida da vida dele. A pessoa que fala isso não vê com seus próprios olhos, não ouve com seus próprios ouvidos, prefere acreditar na narrativa. Então, se você prefere crer numa narrativa dessa, você é o culpado e o cúmplice também, porque você ganhou olhos, você ganhou ouvidos. E, infelizmente, o problema disso tudo aqui é o povo que não acha que a aula de interpretação de texto lá de língua portuguesa é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, aqui fica o meu alerta, para quem quiser pegar o alerta, pega, quem não quiser pegar, não pega. Eu fico por aqui, escreva nos comentários se concorda, se não concorda, mas por favor, vá pela sua própria narrativa, porque tudo tem um contexto de todo lugar. Se as pessoas ali em volta tivessem visto o contexto, ia ver que a gente não estava nem olhando, nem para a moça dali, nem dali, a gente só estava conversando animadamente para ver se passava o horário mais rápido, que em todo lugar tem fila mesmo. E está errado isso? Ok? Mas ninguém analisou nada, somente foram na ideia da maluca, da louca. Né? Então, isso me faz lembrar também de um lance lá dos primórdios, tipo assim, a quem queremos que crucifique? Jesus ou Barrabás? Vocês já sabem a resposta da multidão. Então, gente, não vá pela multidão. Eu sempre fui assim, se a multidão vai para cá, eu estou indo para cá. Ou então estou parada olhando. Entende? Então, escreva nos comentários, dê a sua opinião, eu agradeço e até já.